Olá, você que conecta com a gente nesse momento, o nosso carinho, o nosso muito obrigado por estar com a gente, acreditar na gente, no nosso trabalho. Estamos aqui na sala do nosso Pode Bem, o Bem que Conecta, localizado aqui na sala da Unopar Anhanguera. Que bom a gente poder estar novamente chegando na sua casa, onde você está, para levar a nossa mensagem. Vamos dizer sempre, o bem que conecta, esse é o nosso objetivo. Conectar o bem, levar a mensagem, levar o conhecimento às pessoas que tiram o seu tempo para ver o nosso bate-papo. Cumprimentando também a Adriana Diniz, que faz parte do nosso grupo, a Isabela Diniz, que está aqui com a gente, também faz parte do grupo, ao Flávio Melo, diretor de cultura, que também faz parte do nosso grupo. E hoje, para nossa alegria, recebendo uma pessoa tão querida, quando nós citamos a matéria, a gente sabe que ela é uma pessoa que, além do conhecimento, não só tem o conhecimento, mas busca conhecer ainda mais. A diferença entre quem conhece e quem não se contenta com o conhecimento e vai buscar mais conhecimento. É a pessoa que busca sempre saber o que se passa, inclusive ela vai falar de umas viagens que ela fez também, muito bacana, dentro desse contexto da história. Professora Zésa, como é carinhosamente conhecida, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, estou muito contente. Espero responder à altura que vocês desejam que eu fale. Bom, nessa quarta-feira, nós estamos aí vivendo um dia muito especial. Alguém que fez a história, não só que escreveu a história, mas viveu a história. Francisco, como era o nome dele. Depois a gente complementa Francisco Zumbi, Zumbi dos Palmares. É sobre ele que vamos falar e automaticamente não tem como falar do Zumbi dos Palmares sem citar a consciência negra. 20 de novembro, nesta quarta-feira, nós vamos parar um pouco mais para refletir sobre esse fato da nossa história, que não é um conto, que não é uma história, é uma história. História é fato, história é real. Então é sobre essa realidade que nós vamos falar, desse menininho que ainda muito bebezinho já foi raptado e entregue a um padre para que ele fosse criado por ele. Só que com 15 anos de idade ele se mandou. 15 anos de idade, deixou ir para a luta. Tem gente precisando de mim. Professora Zé, essa história é muito assim, até alguns faz algum contraste, mas é uma história que vale a pena a gente refletir sobre ela, Zumbi dos Palmares. E o zumbi, essa palavra significa guerreiro e alguém que anda à noite, pessoa que gosta de andar à noite. Então ele fugiu da casa do padre, onde ele foi coroinha. Ele foi coroinha. Aí um dia ele resolveu ir lutar pelo povo dele. Sim. Fugiu para os Palmares. Por que Palmares? Porque é uma região só de palmeiras. É o palmito, o babaçu. Então é uma região muito linda. E hoje essa região está habitada por brancos, índios e negros. Pessoas muito pobres, e só que a gente não mais tem acesso à visita. Nós estivemos em Maceió e pedimos para chegar até lá. E de Maceió até lá dá 74 quilômetros, no quilombo. Fica entre Pernambuco e Maceió. Sim. Mas a gente não tinha mais licença para visitar, porque é um povo assim, muito pobre. Negros, índios e brancos que estão morando lá, pobres. E é uma região de palmeiras, por isso que chama Palmares. É Palmares. E uma luta constante, porque ele acreditava que era justamente esta iniciativa, que de braços cruzados não ia conseguir nada. Não, ele sozinho não, mas ele foi a favor dos escravos. Sim. Que estavam sendo
assim, judiados, Sim. abusados pelos fazendeiros, portugueses e espanhóis. Isto. Eles queriam que trabalhassem de graça e não queriam que eles fossem absolvidos, que continuassem trabalhando por um prato de comida. Eles queriam ser mesmo assim, que fosse trabalhar sem nada, sem nada, sem conforto, sem nada. Aí foi onde o Zumbi entrou e queria que fossem libertados. E ele lutou até o fim. E conseguiu montar um exército de aproximadamente 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Só que ele ficou lá, além dos 14 ou 15 anos, ele ficou lutando, mas depois ele ficou assim, desanimado, mas continuou lutando e mandando lá no Quilombo. Mas depois ele foi morto numa emboscada. Armada por um companheiro dele. Pois é. Que falou, ao invés de eu morrer, que morra o Zumbi. Que morra o Zumbi, que é um líder que eu também poderia estar no lugar dele. E não posso. Então, isso daí foi uma coisa muito triste. Agora, professora Zéza, a gente faz uma viagem, digamos, aí datado da morte dele, 1695, a morte dele. Isso. A gente faz essa viagem, ainda hoje nós deparamos com situação muito semelhante, onde alguém que prefere entregar o outro do que, de repente, evitar. Infelizmente, hoje ainda temos. Hoje ainda temos, principalmente se for negro. E na nossa região, aqui no Paraná, a região que mais negro tem parece que é Jacarezinho. Na nossa região, do Norte Pioneiro. Depois parece que é Curitiba. E a impressão que fica que o negro, ele nasce com aquela intuição de que tem que servir, não pode ser servido. A impressão assim que ele tem que fazer tudo que outra raça quer que faça de graça. No salário, na sociedade, para estudar, em tudo. Ele fica de lado. Se ele é capaz de superar, assim, um exemplo. Se eu tirar nota 10 no concurso, numa prova, eu sou igual ao branco. Mas se eu tirar 9, 9,5, o outro tirar 10, eu já não sou igual ao branco. A sociedade condena, ainda ficou. Estamos vivendo, professora Zéza, daqui a pouco a gente vai aprofundar mais, que essa questão me incomoda, enquanto educador também me incomoda, a questão da inclusão, que ainda é uma utopia, aparentemente, porque ela infelizmente não está acontecendo de maneira ainda clara, transparente. Clara, valorizada, consciente. Isso. Ainda não está a valorização do negro ainda está muito longe de ser aceita. Ele tem que mostrar muita assim, habilidades, atitudes altas para ele falar, não, eu tenho o mesmo direito, ou a sociedade vai me aceitar como o outro, como qualquer outra raça, não vou nem falar branco, qualquer outra raça. Sim, qualquer outra raça, né? E nós convivemos, por exemplo, em uma sociedade hoje ainda, isso preocupa bastante, porque quando a gente busca lá os navios negreiros, quando a gente busca lá aquele transporte de pessoas de uma maneira muito precária, pior do que transportar animais, o negro, estamos falando de consciência negra, gente, então não tem como fugir da realidade. O nosso programa aqui está falando de ferida mesmo, estamos arrancando casca de ferida, né? E quando aqueles negros morriam lá no fundo, vou falar fundo, lá no fundo do navio, ele era pego e jogado na água. Não tinha sepultura, não tinha nada. Era como morrer um cachorro. Aliás, o cachorro às vezes faz uma cova, coloca ele na cova. O ser humano, o negro, era jogado no rio, era jogado no mar. Ali não sabia nunca mais dele. Era comido pelos animais marinhos. E é uma verdade que lá em Porto de Galinha, onde chegava o navio negreiro, tinha a casa de um fazendeiro lá, um senhor do engenho. Senhor do engenho. E a gente andando lá, olhando a pé, daqui a pouco a gente viu um osso. Aí o guia falou assim, eu falei, nossa, um osso aqui? O guia disse assim, esse osso às vezes pode ser de um animal, ou às vezes pode ser um braço ou um antebraço
de um escravo que foi jogado no mar e que às vezes o mar vai trazendo ainda. É porque o mar não deixa nada lá. Ele vai trazendo ainda. Pode ser um braço ou um antebraço de um escravo que foi jogado no mar depois que ele morreu sufocado no navio negreiro, no porão. Assim que o guia respondeu. E nós ficamos assim, mas meu Deus, ainda existe. Às vezes tem algum cientista, algum laboratório que se interessa por aquele objeto. De estudo. E vai estudar, e às vezes dá certo que é um antebraço ou um braço de um escravo de tempos atrás, de quantos anos? Exatamente. 1888 que foi feita a lei da Princesa Isabel, 1888. Mas é isso, então, já antes da lei, eles já estavam por aí sendo massacrados. Inclusive a lei dela, que ainda existe algumas controvérsias, que ela aprovou essa lei em 13 de maio de 1888, declarando a libertação dos escravos. Mas todos foram libertos? Eis a questão até hoje. Eis a questão. Porque tem os fazendeiros que ainda queriam. Porque tudo o que é proibido hoje se faz naquela época também. Não pode mais escravizar, não pode mais vender seres humanos. Não, como dizem na linguagem mais clara, por baixo do pano se fazia isso. Se fazia. Mas ainda tem algum cativeiro, viu? Tem. Cativeiro que não é senhores dos engenhos, mas tem empresário que às vezes ainda se viu no jornal. Gente que estava, tipo assim, trabalhando em plantação de mandioca. Assim, morando em lugar assim que não pode falar que é ser humano que mora. Inclusive, a imprensa tem assim, um jargão muito assim, fácil de dizer. Pessoas que estão vivendo em situação análoga à escravidão. Quer dizer, trocando em miúdo, tire todas essas palavras, são escravos. Pessoas estão dormindo no chão, pessoas estão comendo numa gamela, como se trata do cachorro, pessoas estão comendo farinha com sal, nem feijão tem, farinha com água. E trabalhando em serviço pesado muitas horas por dia. Aí a imprensa vai lá, descobre, aí o cara é preso, paga fiança. Aí eu queria saber até quando ele fica preso. Até que os repórteres venham embora. Aí ele vai e paga propina. Então, por isso, gente, a nossa luta, professora Zésa, quando a gente conversar, eu com a Adriana, a nossa equipe aí, que a gente queria abordar esse assunto, inclusive nesse 20 de novembro, não pode ser um 20 de novembro somente, 21, 22, 24, 30 de novembro, todos os dias, tem que estar atento, porque tem que parar com essa história. O dia tal é o dia, mas só nesse dia vamos falar do assunto? Só nessa semana? Não, o assunto requer muita atenção, porque não é preciso, não se faz necessário mais um zumbi ter que morrer, não faz necessário mais outras pessoas ter. O próprio Tiradentes, que morreu em situação muito parecida, também degolado, esquartejado, como foi o zumbi, também foi degolado. Precisa morrer mais gente para que se abra o olho. Estamos vivendo uma escravidão muito assim, à luz do dia. Estamos falando, gente, da consciência negra. Se a gente for buscar o conceito, o que é a consciência negra, não é conversinha de se falar assim em tom de brincadeira, não é brincadeira. É um movimento. É um movimento para valorizar o negro, a cultura afro-brasileira. É um movimento para valorizar. Porque a gente depois... o mesmo respeito, o mesmo valor. Em algum momento da nossa conversa, professora Zésa, nós vamos abordar a questão da contribuição dos negros para o Brasil como um todo. Essa influência, o que é que eles trouxeram para a gente. Tem gente que está comendo um tipo de alimento que ele não sabe que é a origem dos negros. Tem uma dança, ninguém sabe, é dos negros. Tem um tipo de música, vamos daqui a pouquinho, vamos dar uma olhada nisso aí. Gente, é uma riqueza muito grande, é uma classe, quer dizer, é um grupo de pessoas tão importante que a história esqueceu deles a ponto de esquecer deles mesmo, literalmente, a ponto de ainda ter alguns que são ainda massacrados, são escravizados. Porque aquela história, as novelas, filmes que mostram as cenas, chega lá a pessoa de cor, ele vai lá para fazer um teste, tem 4 lá na fila e tem um negro, ele não passa na entrevista, ele nem sempre passa.
Ah, negócio seguinte, você tirou nota baixa, tal. Mas, poxa, mas eu não tenho uma chance, eu queria fazer a prova de novo. Não, mas por enquanto não tem mais vaga, vamos esperar mais para frente. Então, quer dizer, o cidadão não está se escondendo mais atrás da sombra para falar o que ele pensa sobre o racismo. É escancaradamente. É uma coisa concreta. Isso me preocupa. É uma coisa que concreta, você está percebendo que o negro não está sendo bem aceito ainda. Sim, sim. Uma coisa que me deixa assim bastante, de certa forma, alegre, entre aspas, é que hoje a televisão, os filmes, agora mesmo nessa terça-feira vai passar uma série, um programa que ele vai ser apresentado eu acredito que todo o elenco vai ser com pessoas negras e o assunto em pauta, eles estão batendo na mesa, fazendo papel por lá para cima mesmo. Gente, é agora, não vamos deixar para amanhã. Já perdemos muito tempo para falar de um assunto tão sério. Então é muito bacana que o assunto veio para a mesa agora, veio para a mesa. E nós não queremos mais ver um Vini Júnior, um Vinícius Júnior, brigando na frente das câmeras, chorando. Um menino, um dos melhores do mundo no futebol, um dos melhores do mundo, tem que gritar socorro. Para mim é palavra de socorro. Socorro, nós queremos nada mais do que respeito. Respeito, igualdade. Respeite a gente, respeite a gente. Somos seres humanos, temos uma carteira de identidade. Nós existimos. E por que a sociedade muitas vezes nos tira a cadeira que está em volta da mesa? E é pelo como o negro veio para o Brasil. Porque antes só tinha índio e jesuítas. Aí trouxeram os negros para trabalhar junto lá com a família real, para trabalhar onde? Na cana-de-açúcar, no café, trabalhar no engenho. Então daí começou. Vinha o navio negreiro, que dava nome de Chegou as Galinhas. E chegou as galinhas, chamado de galinhas. Quando o navio chegava chegava em Pernambuco. Foi uma grande concentração. Principalmente na ilha de Porto de Galinha. Lá chegava. Então tem uma reta lá que dá certinho na África pobre. Me lembro que o guia dizia, nessa direção aqui você vai chegar X lugar na África onde tem a pobreza maior. E de lá vinha, é uma reta. É uma reta. Então eles vinham como se fosse chegando galinhas e trabalhar de graça. Então é pelo como eles vieram e a sociedade continuou atribuindo aquela situação de antes. Você é negro, vai continuar sendo negro, vai continuar sendo desvalorizado. E a cultura do negro é muito grande. Música, comida, dança, roupa, tudo. A culinária é muito forte. Muito forte. Aquelas senhoras negras que tinha, os mais sábios diziam, as mãos de ouro. O que elas faziam era muito gostoso. Ela tinha conhecimento. Aliás, hoje ainda nós vemos a ala das baianas. Sim. Gente, é uma referência. Elas trazem esse costume dos negros. Ela traz esse conhecimento, gente. Conhecimento da vovó, da bisvovó. Eu falo, gente, perante as câmeras, o meu bisavô materno era escravo. E veio com a minha família, a minha avó contava muitas coisas. Ela tinha lá as panelinhas que era de origem africana. Não adianta. A panela de ferro é do Brasil, aqui dos portugueses? Não. Foi tudo uma réplica que veio de lá. Então, gente, não adianta a gente fugir. O que acontece? Eu não sei se eu vou ser feliz na minha colocação, mas eu tenho que falar aquilo que eu penso, até por isso nosso programa é para isso. O que ficaria mais fácil para uns, mais difícil para outros? Primeiro, hoje o negro ainda estuda, por mais que temos uma sociedade bastante preconceituosa, mas o negro consegue ir para a escola, ele estuda, ele aprende a ler, aprende a escrever. Logo, a escravidão diminui. Agora imagina um negro que veio no fundo de um navio, não sabia uma letra, não sabia nada, não lia, não escrevia e não tinha conhecimento de leis, nada, que na época era muito cascadura mesmo, é a idade da pedra lascada, digamos.
Então o que acontece? Era fácil manipular, não é assim? Por que hoje se briga no nosso país, chamado Brasil, pela educação? Que a educação é o caminho a se desvendar muitas situações complicadas. Por quê? Quando o cidadão ele tem conhecimento de seus direitos, ele consegue brigar por eles, embora seja difícil. Agora imagina o coitado dos negros que tinha toda essa dificuldade, viver assim manipulado como se fosse um animalzinho. Então eu imagino como é que era a vida deles. A mãe que, essa história eu não gosto nem de estar abordando, que era muito, mas a mãe que não podia ter seu filho, porque ela ia criar o filho da patroa. Ele era mãe de leite. Essa palavra tem até uma música, mãe de leite, é isso? Eu estou certo? Mãe de leite. Então, o filhinho dela não podia, mas ela ia criar o filho da patroa. Não, o filho da mulher do senhor. Quando ela tinha o bebezinho, era escondido, muito escondido, porque se descobrisse, não sobrevivia. Então, gente, a lei da época, né? Então hoje, por isso que a gente bate na mesa e diz, gente, vamos juntar forças, porque ainda dá tempo. Não vamos perder mais tempo, não. É agora. Vamos lutar para que a gente... É uma tarefa, eu dizia em alguns momentos que é uma tarefa, né, professor, ainda muito árdua. Ainda temos que caminhar bastante. E eles também contribuíram muito, sim, para a nossa Constituição, né? Isto. E ele fez muito, o negro fez muito para que fizesse as leis. Mas o negro não tinha direito de fala e de ser aceito. Então, uma das primeiras Constituições foram eles que pediram para que fizesse o mesmo direito que o outro tinha. E muitos líderes negros que batalharam e que lutaram para que isto fosse favorecido, mas ainda não se dava muita atenção. Até o programa que vai para o ar chamado Fala Negra. Fala Negra. Então, gente, essa fala negra, há muitos séculos atrás, ela já era interrompida. Então, estamos hoje, de certa forma, vivendo ainda um resquício de lá de trás. Talvez ainda uma erva daninha que ainda está entre nós. Muitas vezes aquele tal do eu posso, eu tenho, eu faço. Você tem que esperar. Então isso aí incomoda a gente. E o medo do negro parece que está estampado nele. Ele tem alguns que quer chegar em tal lugar, mas ele não vai. Ele já está vendo assim barreira. Então ele se humilha antes de chegar no pedir. Sim. E o Paulo, meu irmão, um dia estava correndo. Ele ia cantar na novena do padre Reginaldo. E saiu atrasado do lugar que ele morava. Saiu correndo para pegar o ônibus, que estava com a Bíblia e um rosário na mão. Aí ele saiu correndo do lugar que ele morava, um monte de gente, pega negro ladrão, pega negro ladrão. Daí ele falou assim, não, eu não sou ladrão, eu vou indo na missa. Aí mostrou a Bíblia e o rosário. Ele falou assim, não, eu não sou ladrão. O que é isso? Sabe por que negro? E aí a gente, para colocar mais alguma elementos na nossa conversa. Por exemplo, nós estamos vendo constantemente o fato de prisões equivocadas. Pessoas que vivem muitas vezes na cadeia 10 anos, 8 anos, 5 anos. Olha, gente, felizmente ou infelizmente eu tenho que falar o que eu penso. A maioria são negros. A maioria. Que pena, né? Que pena. Então, quer dizer, depois que prova que não, porque tem um tal de reconhecimento por fotos, a pessoa equivocada, não, é esse mesmo. Pô, gente, isso não se aceita mais. Mostrar uma única foto, essa foto às vezes tem 8 ou 10 anos. Não é a mesma pessoa. É alguém parecido, é alguém que fez a malandragem e já fugiu. Por que alguém tem que pagar a conta? Ah, mas que pena, ele é inocente. E daí? Ah, mas vai indenizar ele. Vai indenizar, vai receber, não sabemos quando. Agora, ele não quer dinheiro, gente. O negro não quer dinheiro, o injustiçado não quer dinheiro. Alguns até aproveitam da situação, mas 99% não quer, ele quer dignidade. Direito, a minha dignidade foi ferida
eu sofri não danos materiais, danos morais. É o que dói mais. É a ferida que demora a cicatrizar. E daí a sociedade vai ficar a vida inteira lembrando dessa situação e vai demorar para ele ter um lugar de direito que ele merece. Sim, com porque certeza. Esse é aquele que estava lá tal dia. Então. Agora, professora Zésa, para a gente já ir avançando na questão da consciência negra. Hoje, na sua visão como professora, que tem uma visão social muito bacana, que sempre convive na sociedade, o que precisaria hoje para nós, digamos, chegar mais perto da resolução desse problema, que é o racismo? O que nós precisamos hoje, já que estamos falando em consciência negra? Seria o quê? Aí poderíamos citar a questão administrativa, não sei, opinião sua. É um conjunto grande. É administração, assim, tipo governo, escola, sociedade. É um conjunto de muitas coisas que deve ser tratado e falado. Sim. Não só hoje, só amanhã, depois de amanhã, depois esquecer. Sempre. Principalmente a escola. Sim. A escola, a igreja também podia trabalhar nesse A igreja não pode ficar de fora, e ela não tem pode. que estar junto. Ela não, é uma sociedade, é um conjunto assim. E ela faz parte. Que tem que reunir e devagar, porque de uma hora para outra não resolve. Não. E não é toque de caixa também. Não. Eu acho que temos que ter leis, opinião minha, leis mais severas com quem não respeita. Não ficar naquela, não, ele cometeu um delito, mas ele pagou alguma coisa e ele vai embora. Não, eu acho que não se paga. Eu acho que é a mesma coisa quando alguém comete um delito sério, ele vai preso. Não, mas ele tem que ficar na sociedade para ele pagar. Ele preso, ele não vai pagar. Aí nós vamos tratar dele ainda, desse meliante. Então talvez, não sei, uma das ideias. Agora tem uns que tem que tirar da sociedade, que ele é perigoso. Aí é de outra não, coisa. mas aí já é a criação dele, a formação dele, a origem dele já é essa. Ele já não teve, talvez não teve berço. Exato. Talvez foi assim, jogado na sociedade. Então, não teve assim, tipo, família. Então daí ele vai para o lado que ele acha mais fácil de ganhar. Então, só para a gente voltar um pouquinho, buscar o gancho lá do zumbi, para depois a gente já ir caminhar mais na nossa consciência negra. Então, nós temos a Lei 14.759, de dezembro de 2023. Antes disso, apenas 6 estados brasileiros era feriado: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Aí o presidente Lula falou, não, eu acho que temos que dar mais atenção a nível nacional. Daí que ele coloca a lei que em 2024 seria, pela primeira vez, decretado feriado nacional. Aí vem a pergunta, a questão, entra aí a questão jurídica, mas, negócio seguinte, mas a empresa, ela vai dispensar, não vai, não vai. O que a lei diz? A lei diz que é feriado. É feriado. O que pode olha, eu atacando de advogado agora, não sou advogado. O que pode é haver um acordo. De repente o funcionário chega, olha, patrão, nós estamos apurados, vamos trocar, eu posso trabalhar, eu posso folgar um outro dia, mas vamos adiantar o serviço hoje. Acordo entre o patrão e o funcionário. Caso contrário, se não haver acordo, a lei diz que se o funcionário trabalhar no feriado, forçadamente pelo patrão, ele, perante a lei, tem o direito de receber dobrado. A gente tem esse amparo. Então, a partir desse ano, todos os anos, 20 de novembro, vai ser o dia dedicado o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e também o Dia da Consciência Negra, que coincide, conforme já dissemos, só reforçando, Consciência Negra, que é justamente o dia em que o zumbi foi atacado e morto. E ele lutou pela libertação das pessoas, valorização. Eu não queria, assim, uma guerra, eu não queria guerra, eu queria valorização. E tinha lá entre o grupo lá muitos escravos que haviam fugidos, estavam escondidos com medo.
E ele acolheu esse pessoal. Falou, vamos para a luta? Vamos para a luta. Vamos deixar o medo de lado. Lógico, o medo ninguém deixava de lado. Porque se o senhor, o famoso senhor lá do comando lá pegasse, não tinha muito o que fazer, né? Agora, hoje, professora Zésa, pelo que nós acompanhamos, aí, a partir ali de 1700 e alguma coisa lá para cá, até hoje, dá para perceber alguma mudança? Houve alguma mudança? Não, muito pouco. A mudança é muito pouco. Onde tem assim, uma população maior de negros, uma situação diferente. Na Bahia, por exemplo. Na Bahia dá a impressão assim que não tem racismo, dá a impressão. Salvador, pelo menos onde... alguns lugares da Bahia que eu conheci, não. Mas não teve mudança, porque a valorização não houve. Por mais que o negro fizesse por onde de merecer, não foi mudado, não. Ao meu ver. Sim. E hoje a gente percebe nas escolas, eu trabalhei em várias escolas, e na nossa região tem pouco negro. E quando apareceu um negrinho assim, os outros ficavam de olho. E eu já ia direto no negrinho, já abraçava, já falava, com você é lindo, papá. Sabe aquelas coisas assim de abraçar o negrinho? Porque era eu só de negra na escola. Só tinha eu da raça negra na escola. E quando aparecia um negrinho, uma negrinha, eu já ia lá, abraçava, sabe? Já fazia com que os outros valorizassem. Sim. Mas ele já era deixado de lado na hora das brincadeiras. A gente percebia. E aquilo que nós acabamos de falar há poucos instantes, o próprio negro, ele se sentia rejeitado. Ele falava, eu não vou nem entrar para não sofrer um constrangimento. Alguém dizer, você não faz parte do nosso grupo. Então nós temos que quebrar esse tabu. E hoje a gente vê, então a gente percebe, graças a Deus, ainda muito a fazer, mas a gente já vê hoje o negro inserido na sociedade. E eu sonho com essa inclusão, gente. Eu sonho mesmo. Ela está acontecendo? Está. Talvez em algumas situações ainda de maneira muito tímida, muito lenta. Eu acho que já dá para avançar mais. É um pouco oculta, né? Ela ainda é meio camuflada, né? É um pouco oculta. A gente vê médico, padre, dentista, a ala de doutores é muito pouco. Dá a impressão que ele não quer entrar porque ele acha que ele não vai dar conta como o outro. Ele já vem ferido há muito tempo. Sim. Mas estava na hora da minha raça falar, não, eu sou assim, eu vou vencer, eu sou do mesmo nível, eu posso. Mas ele já vem encolhido. Ele já vem encolhido. Então ele fica assim, sem saber que rumo toma. Tem aqueles que não tem medo. Eu vou passar, vou fazer, mas é a minoria. É a minoria. O meu pai foi muito assim, deixado de lado. O pai do meu cunhado é ucraniano. O dia que eles foram lá para resolver o negócio de casamento da minha irmã, ele falou com meu pai, eu não pego na mão de negro. Meu pai foi cumprimentar, ele falou, eu não pego na mão de negro. Puxa vida, mas que maneira assim. É assim direto. Aí o pai chegou e falou assim, só me resta rezar pro pai do meu genro. Olha a iniciativa dele. Só me resta rezar. Porque como é que é uma iniciativa sábia? Rezar. Porque não adianta, em situação nenhuma, bater de frente, querer fazer justiça com próprias mãos. Não. O nosso podcast tem esse cuidado. A gente fala alguma coisa aqui, de repente tem hora que fica meio irritado com alguma coisa, mas nunca tente fazer justiça. Fazer justiça tem que ser feita através das leis, buscando as leis, cobrando dos responsáveis por ela, de quem fez ela, que para mim é os maiores responsáveis, é quem faz a lei, assina essa lei. Acho que são os responsáveis. Porque quem aplica uma lei pronta. É como quando o delegado solta o humilhante, alguém fala, o delegado soltou. Por que o delegado soltou? O delegado não solta ninguém, quem solta é a lei. Tem as brechas da lei. Aí o pessoal que entende de lei, vão lá os advogados, assim, o pessoal conhece a lei, vai lá e fala, não, né, de acordo com a lei, dentro desse artigo aqui, esse cidadão tem que ser livre.
aí o promotor, o advogado, o delegado acata a lei. Então, por isso, cuidado com as nossas leis. Talvez essas mesmas leis que estão ajudando, de certa forma, eu não estou aqui generalizando e nem citando qual lei. Em algum momento, de repente, as próprias leis já um tanto ultrapassadas estão contribuindo para que nós tenhamos, de certa forma, um pouco mais de dificuldade para resolver alguns problemas que eu acho que são imediatistas, já tem que ser visto o quanto antes. Porque, de repente, aquela história, quando se fala do crime, quando se fala muitas vezes da violência, alguém que vai, de repente, comete um delito, vai lá, é livre. Aí tem um jovenzinho vendo a televisão e viu, poxa, fulano fez e já está livre? Então não é tão difícil assim. Aí eu tenho medo, eu tenho muito medo. Então nós temos que tomar cuidado, porque sempre tem alguém por perto ouvindo a gente e que pode interessar na conversa. E se ela não for positiva, pode ajudar a extraviar alguém. Porque a lei tem dois lados, né? A lei que me condena e a lei que me liberta. Exato. Então aí que está, dependendo da situação do cidadão, o lado errado é que vai vencer. Então tem que tomar muito cuidado. Então tem um jovem daqui de Siqueira que ele estava fazendo direito. Uhum. Aí diz que chegou um dia que eles fizeram assim, uma simulação assim de como é que fala lá? Uma simulação de uma defesa. De uma defesa. Uma defesa. Aí foram lá e montaram o fórum, tudo lá. Então ele tinha que condenar alguém que fez alguma coisa que não era de direito. Uhum. Aí quando chegou na hora dele, ele disse assim, mas como que eu vou libertar uma pessoa que matou alguém? Está ali, está morto. Como é que eu vou achar uma lei para falar, não, ele está liberto? Mas como? Se ele está morto, se ele foi assassinado por fulano, como é que eu vou fazer com que ele saia livre? Uhum. Pois ele deixou de estudar direito porque ele não concorda. Então, e é por aí as coisas. Eu, quando criança, eu tinha acho que 7 anos. O colégio estava em reforma. O colégio era de madeira. Aí aconteceu que precisava de reforma, a gente foi emprestado aqui para o grupão uma época. E tinha uma professora de educação física que mandou fazer uma roda e pegar na mão para brincar de bola. Cruzar assim, pegar. Aí quando chegou na mão até hoje eu vejo a pessoa, me arrepia. A hora que eu pegar na minha mão, eu não pego na mão de negrinha. O que eu fiz? Saí da roda, não brinquei mais. Isso há 70 anos. Por e isso eu vejo falo. a pessoa que me fez isso, ela tem a mesma idade minha, 7. O tempo eu falo, meu passa. Deus, essa pessoa. E aí a gente estudou magistério junto, ainda fez faculdade, quase que junto. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? É uma situação muito delicada. A gata fala assim para mim, esquece. Falei, gata, o meu não é chip. Eu não posso tirar esse chip e jogar fora. Não. Veja, a pessoa lê uma história. Está gravado. Eu quero tirar, mas como é que eu vou mudar esse chip? Então... Bom, daqui a pouquinho a gente volta para fazer a nossa conclusão, fechar o nosso bate-papo, só falando sobre daí a questão das influências culturais do povo negro, a contribuição que eles tiveram, que eles têm, não tiveram, o verbo não está no passado, o verbo está no presente, a contribuição que eles têm ainda hoje. Mas eu quero agradecer aí a equipe da Ótica Bom Jesus, Ótica Bom Jesus, onde tem um atendimento super bacana para você aqui no centro da cidade, né? Fale com a Mariana, todo o pessoal prontinho para atender você, as mais modernas lentes, e ela facilita para você pagar. Ótica Bom Jesus, a ótica do João Viola. Conosco também o Mercado Modelo, lugar bom de comprar. Todos os dias tem produtos em oferta, viu gente? Dê uma passadinha lá para você conferir. O Mercado Modelo, Fernando Sene, que também é o nosso parceiro aqui do nosso Pode Bem. A Cida da Unopar, gente, está chegando o final do ano. Final do ano vem os vestibulares. Fique atento, aqui tem vários cursos. O seu está aqui. Então fale com o pessoal aqui da Unopar e prepare-se, estude. E a Cida tem essa visão, com certeza, de que quem se prepara tem aí garantido o seu espaço, principalmente no mundo do trabalho. Obrigado a Cida, nossa parceira aqui com a Unopar. Agradecer também ao nosso amigo,
o seu Eduardo Rover, que é hipnoterapeuta e também ele é parapsicólogo. Gente, se você precisar, de repente, bater um papo com ele, procure por ele, ele atende na sua casa e atende também online, tá certo? Nosso grande amigo, parceiro, o senhor Eduardo Rover. Um abraço para ele, para a dona Hilda, sempre ligados, sempre acompanhando. Agradecer também a Adriana Diniz, massoterapeuta, é da nossa equipe, que já está fazendo o trabalho na sua casa. Você fale com ela, marque lá, gente, marque uma massagem com ela, o pessoal está gostando, muita gente procurando, um trabalho que é feito aí com muito amor, com muita responsabilidade. Massoterapia aí com a Adriana Diniz. Queremos agradecer também a doutora Rosana Ramos, onde você tem um atendimento de vários advogados, vários advogados que estão lá para atender você com muito carinho. Ramos Pérez e Nicolau Advocacia. Passe lá, fale com a doutora Rosana. Queremos agradecer também aí a todos os nossos demais parceiros, que estão com a gente, ao nosso amigo o Monteiro, que é da Grafimix, que tem aí serviço de impressão digital com muita responsabilidade atendendo você, ok? Também responsável pelo nosso estúdio aqui com esse pessoal, com esses luminosos e também com esse quadro maravilhoso aí. Dr. Nelson Rodrigues, também advogado conosco aqui também no nosso Pode Bem, e queremos agradecer todas as pessoas que fazem parte aí do nosso grupo de apoiadores, pois é graças a ele que a gente consegue fazer o nosso trabalho. Bom, para fechar, professora Zésa, vocês têm uma colocação à parte, de repente daquilo que eu falei, ele só trouxe aí algumas informações. A gente vai falar rapidinho sobre a cultura dos negros, porque já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, Mais alguma colocação, falando ainda do zumbi e a consciência negra? Depois a gente vai falar da influência deles. Eu gostaria, assim, que a sociedade, no sentido geral, olhasse essa classe, olhasse esse lado, colocasse na escola, na igreja, em tudo que é lugar. Devia ser falado, devia ser valorizado, porque o negro é gente como uma outra raça qualquer. Sim. E o zumbi nada mais foi do que um guerreiro pela nossa raça, pela raça negra, pela valorização do ser humano. Que ele não fosse classificado pela cor. Certo. Que ele fosse classificado com qualidade, nem precisava qualificação, era só considerar como uma pessoa, um ser humano como o outro. Não precisava ter cor para ser valorizado ou não. Então hoje a sociedade tem que dar a globalização tem que ser maior nesse sentido, em todas as circunstâncias da vida. Exatamente. A sociedade tem que ver governo municipal, estadual, tudo, federal, então valorizar. Até porque, professora Zésa, eu sempre cito agora no final, antes, fora do ar, a gente estava conversando, falando sobre o meu filho, que é professor, minha filha também que é professora, e eu citei um professor meu, professor de sociologia, chamado Paulino Schneider. Professor Paulino Schneider, eu estou falando, muita gente estudou com ele, estou falando de uma pessoa, hoje é falecido, está com Deus, muito conhecido da Faculdade de Filosofia de Jacarezinho. Então, onde a gente aprende algumas coisas que não esquece nunca mais. Quando se fala em sociologia, saber que nós, seres humanos, somos seres sociais por natureza. A camisa que eu uso não é eu que faço. O meu sapato não é eu que faço. Minha calça não é. O botão da minha camisa não é o mesmo que fez o pano. Então, veja bem, nós dependemos das pessoas. É uma corrente. Nós dependemos. É uma Se eu corrente. brigar com alguém que faz sapato, eu vou andar descalço. Se eu brigar com alguém que, de repente, faz qualquer tipo de atividade que eu dependo, quem que vai fazer para mim? Agricultor, por exemplo? Sim, quem produz nossa comida lá no sítio. Quem prepara o nosso leite. Então, gente, vamos repetir essa palavra do professor Schneider. Somos seres sociais por natureza. O bebezinho depende da mãe quando está na barriga dela. Quando sai da barriga dela e pela vida toda.
ele depende da mãe. Então, gente, eu acho que é por aí. Vamos então saber que nós dependemos dos nossos irmãos negros, eles dependem de nós. Vamos dar as mãos. É hora não de discutir, é hora de colocar em prática a discussão nessa semana da consciência negra. Nós não queremos mais ver Vini chorando, nós não queremos ver mais pessoas aí pedindo socorro. Nos respeite, estamos aqui, não somos objetos, não somos motivo de chacota, somos pessoas queridas, pessoas amadas e que têm todos os direitos, como deveres também, mas todos os direitos que muitas vezes não são respeitados. Só isso eu acho que vale a pena. E para fechar, né, professora, falávamos sobre cultura, sobre a culinária, falávamos sobre a música, sobre a dança. Quantas influências, né, do povo afro, né, descendente, os nossos afro-brasileiros que vieram para cá. Até fazendo ali uma comparação, os povos europeus, que muitos deles, não vamos generalizar também, não vamos cometer erro, a maioria do povo europeu veio para o Brasil para explorar, enquanto que o povo africano mais veio contribuir com cultura e tudo mais. Temos aí a nossa capoeira, que é africana, ou citando uma delas. E tem um parênteses ainda, para a gente citar. Infelizmente, a maioria de presos, de gente de rua, de gente que está nas drogas, é negro ou pardo, negro. Esse parênteses ainda está ainda para ser excluído. E é uma verdade. Eu digo assim, é um porquê que ainda estamos buscando resposta. E eu quero encontrá-la. Professor, nós ficamos muito felizes com a sua presença, que vem enriquecer o nosso programa. Eu, a Adriana, a Isa, o Flávio, todos nós queremos agradecer de coração e dizer que estamos aqui de portas abertas. A perguntinha básica, gostou? Muito. É isso que a Fiquei gente feliz de poder vir aqui dizer alguma coisa que a gente sabe, alguma coisinha que a gente sabe, a gente expõe. Professora Zéza, Adriana, ela já falou aqui, mas ela esteve visitando lá os Palmares, ela foi lá visitar. Não disse que não pôde fazer uma visita completa porque está em reforma, mas ela foi lá. Ela está falando daquilo que ela conheceu pessoalmente. Passando por lá, mas não pode entrar, porque agora está índio, branco e negro, quilombola. Então daí a gente não pode entrar porque é lugar de palmito. Aí estava proibido. A gente podia passar assim de longe, tem alguém que passava de helicóptero, ainda podia passar. Mas entrar lá e ver hoje, não, porque agora virou uma comunidade misturada. Então, misturou. Você que está nos vendo, gente, venha com a gente, vamos discutir o assunto, vamos engrossar fileiras, vamos somar força. Muito obrigado, estamos sempre de portas abertas. Numa próxima oportunidade é sempre bem-vinda. Obrigada a você pelo convite, eu fiquei muito feliz. E ainda tem uma coisa que eu esqueci de falar, que o Zumbi nasceu num lugar que chamava Macaco, viu? Macaco. Na Serra da Barriga, imagina. Olha aí. Esse lá. Então, são coisas assim que ficam marcadas. Mas eu amei muito de poder vir aqui falar alguma coisa sobre a minha raça, sobre meu povo, né? Esperamos que as coisas mudem, que a gente tenha, que a minha raça tenha o mesmo valor que os outros. Mas foi muito bom, gostei. E repensar bem, gente, para fechar. Você que tem seus amigos. A história do Zumbi. Um amigo, no momento de decisão, ele falou, eu fico, não importa que ele vai. Um abraço e até uma próxima. Um beijo e até mais, até a próxima.